Pessoal, vamos iniciar a nossa aula de Assembly, a aula de número 9. Então, a primeira coisa, como sempre, é copiar o conteúdo da aula anterior, ou seja, da aula 8, sim, e criar um novo arquivo, aula 9, ok? E nesse novo arquivo, sim, a gente vai colar o conteúdo da aula anterior. Muito bom. Agora vamos fechar aqui. Talvez aumentar um pouquinho a fonte. Ok, tá. Agora vamos começar a editar. O que a gente pode fazer nesta aula? Veja, nós definimos uma constante, né? O vocativo, né? Oi, a interjeição, né? Perdão, a interjeição oi, que era seguida em uma frase, tipo Hello World, era seguida por um nome com 2 bytes, ed, e depois então houve uma inicialização de uma variável de nome, né, de rótulo, de identificador variável, veja, nessa seção BSS. Então a gente inicializou com um nome de 2 bytes, ed, e depois fez uma nova atribuição com um nome de 4 bytes. Ok? Muito bem. O que a gente pode fazer agora para ilustrar mais uma forma de atribuir valores ou conteúdos às variáveis? E a gente está falando de variável de texto, de string. Então, vamos reservar o termo conteúdo. Lembrando que uma string, assim como no C, é, é um vetor, né, um arranjo, um array de caracteres. Claro, em C, esse array deve ser terminado pelo caractere nulo. Já no assembly, não. Então basta que seja um vetor, né, de caracteres. Muito bem. Ah, vamos fazer o seguinte: vamos ilustrar dois casos. Então, com 4 bytes e outro com 6 bytes, por exemplo. Tá? Vamos tirar a constante, porque para simplificar o programa, ok? Então, primeira coisa, vamos retirar essa constante. Não vamos trabalhar com ela nessa aula. Muito bem. Ah, e nos literais, vamos deixar o complemento da string na mesma linha, ou seja, vamos tirar o line feed daqui, olha, e daqui também. Porque aí você vai ter inicialização, aí já coloca o valor. Depois nova atribuição e já em seguida na mesma linha coloca o valor. Portanto, a gente não vai usar o line feed como parte do literal 1, né? Tudo bem? E do literal 2. Ok. Que a gente pode fazer mais é talvez mudar o nome aqui, porque a gente já não tem constante, né? Vou deixar provisoriamente variável. Porque, na verdade, assim, essa questão de tempo de projeto e tempo de execução, em alguns casos, ela pode ser um pouco
digamos assim, polêmica. Por quê? O que eu estou chamando de tempo de projeto é aquilo que o usuário não tem interação nenhuma. Mas, se você olhar por outro ponto de vista, na verdade, essas atribuições, tanto a inicialização como uma nova atribuição, acontece durante a execução do programa, né? Linha a linha ali, ele vai. Quando você roda, acontece a atribuição. Então, alguns chamam tempo de execução também, tá? Mas só uma questão aí de nomenclatura, de classificação, enfim. Eu vou deixar por enquanto, para não gerar muita polêmica, só variável por enquanto, tá? Muito bem. Já que a gente tirou a constante, vamos procurar, por exemplo, aqui, ó, ocorrências dela no texto, e aí já tiramos. Tá? Então, primeiro a gente vai escrever o literal, né? Depois o literal um, e aí sim a primeira. é, vamos fazer uma inicialização da variável. E como eu disse, vamos trabalhar com 4 bytes e talvez 6 bytes, só para ver o que acontece. Então, para 4 bytes, em vez de repetir Luiz, eu vou colocar Lara. Ok? Ah, vamos tirar esses comentários, que no momento eles não são mais necessários. Está claro que a gente coloca em ECX o primeiro argumento, que seria o endereço, né? No caso, o endereço é variável, né? Ou seja, o rótulo, o nome, o rótulo, o identificador variável se refere a um endereço na memória. E também em EDX, né? É o número de bytes, é o segundo argumento lá para a syscall de escrita. Muito bem. No caso de Lara, a gente vai usar o seguinte, ó, muito bem, a gente aqui move, né, Word, só que aí, olha, já não pode ser mais o Word, ok? Tem que ser the Word, double Word. Por quê? O Word comporta apenas 2 bytes, mas o nome Lara, assim como nós vimos lá em Luiz, né, na aula anterior, você precisa de 2 bytes, ok? Só que a gente vai fazer. Vamos comentar isso aqui, ó, e aí mostrar uma forma diferente de fazer esta atribuição. A gente poderia quebrar ou dividir, né, o nome, fatiar o nome em duas partes. Né? Você tem 4 bytes, a gente poderia fazer um pedaço com 2 bytes e outro pedaço com mais os outros 2 bytes. Então a gente faria o seguinte, olha, move word variável. Pronto. Tá? E a segunda parte, agora a gente vai ver como funciona a memória, né? Move word variável. Eu vou omitir uma coisa aqui, mas a gente já volta lá. Ok? O que acontece? Nós colocamos aqui no endereço variável esses 2 bytes, né? L e A. O caractere L e o caractere A. E depois, o que a gente tem que fazer aqui? Eu não posso, de novo, na, no endereço, né, no local cujo endereço tem esse rótulo variável, colocar RA, porque senão vai sobrescrever. Então o que eu faço? Eu somo aqui 2 bytes. Aí sim eu coloco RA. Aí
Depois sim, aí eu movo esse endereço, eu coloco, né, esse endereço lá no ECX, coloco em EDX, veja, assim como lá no caso de Luiz aqui, ó, eu coloco 4 bytes e mando escrever, ok? Eu vamos dar continuidade e depois a gente detalha um pouco mais. Aí sim, aí vem o literal 2, né? Que você lembra, era nova atribuição. O literal um já tinha sido escrito, em seguida nós escrevemos então Lara, então inicializamos com o nome Lara. Depois a gente tem o literal 2, que é a nova atribuição, né? Sim, vou tirar aqui referência constante. Tá. E agora vamos ao nome com 6 bytes, por exemplo. Tá? Mais de 4 bytes. Aí começa a ficar interessante. Então seria move, eu vou deixar aqui em aberto, variável, Nicole, por exemplo. Um nome com 6 caracteres, e como cada caractere ocupa um byte, então um nome com 6 bytes. Só que qual é o tamanho, ou melhor, qual é a, a entidade? Vamos abrir aqui a nossa cola 3, não, cola 2 aqui, lembra? Quando você tem 6 bytes, não existe um nome, né, um apelido, enfim, uma letra aqui, não está contemplado, né, um elemento com 6 bytes. Você tem com um byte, que é o byte, tem com 2 bytes, que é o word, e tem o 4 bytes, que é the word. Lógico, depois tem o quad word, que é o word com 8. Só que nosso sistema é de 32 bits, né? Então, como que eu coloco? Se a palavra, os registradores, eles suportam só 32 bits, ou seja, 4 bytes, como que eu vou trabalhar com um nome de 6 bytes? Né? Vamos voltar aqui ao código. Nós não temos aqui, né, uma identificação, né? Como que eu digo ali qual é o tamanho dessa entidade, né? Tá? O tipo, né? Tipo de 6 bytes não existe. Tá? Então, um nome com 6 bytes, ele excede o limite de um registrador de 32 bits. Tá? Como eu falei, ele suporta até 4 bytes, que é o D word, o double word. Eu não posso usar o Q word, né, que é aquele quad word, que é de 8 bytes, porque o sistema é de 32 bits. Então, um truque que a gente pode usar é o seguinte. Então, eu vou comentar, e o que a gente pode fazer? De novo, fatiar, né? Vamos fatiar o nome em duas partes, por exemplo. Poderia ser em 3 partes ou em 2 partes. Por quê? Por exemplo, eu posso fazer move the word, variável, Nico. Pronto. E depois eu vou copiar, só para ficar mais fácil. A última parte é LE, né? Nicole, né? LE. Então aqui basta, são 2 bytes, então Word, ok? Não the Word. E, claro, eu tenho que atualizar aqui a variável. Quanto que eu somo aqui? Quantas posições? 4. Por quê? NICO 4 bytes. Então, quando eu somo esse endereço mais 4, eu tenho a sequência, né? O quinto e o sexto uh, byte, né? Tá? Ou a quinta e a sexta posição ali na memória.
Muito bem. Então, esta é uma forma. Aí o que eu faço? Eu retorno, alimento esse x com a variável, com o endereço. Aqui eu tenho que colocar quanto? 6, correto? Porque são 6 bytes. E acho que é isso, tá? Num primeiro momento. Então vamos salvar e vamos tentar rodar para ver o que acontece. Ctrl S para salvar. Agora vamos abrir o terminal. Deixa eu fechar aqui um pouco essa árvore das pastas, dos arquivos, o Explorer, né? Então vamos abrir o terminal. Ah, vamos ver se eu NASM, ele não vai lembrar. Então vamos à nossa cola, que era a cola 1. Muito bem. Esse aqui, ó. Esse comando. Vamos lá. Copy. Cadê o aula 9 aqui? Pronto. Só que, claro, eu tenho que trocar prog por aula 9. Então eu vou montar. Pronto, criou o arquivo objeto aqui, o ponto .o, né? Agora eu pego o ligador, né? Primeiro foi o montador, agora o ligador, ou link editor, depende da preferência e da pessoa que quiser chamar. Tá, aí eu coloco aqui e, claro, troco o nome aqui, aula 9, aula 9, ok? E agora sim, ponto barra aula 9. Muito bem, essa era a ideia. Então eu tenho um título, por enquanto está bem simples, variável. Aí eu tenho o literal inicialização, dois pontos, espaço, e aí o valor com o qual nós inicializamos. Né? Foi feito em tempo de projeto. Alguns dizem que é tempo de execução, porque é, essa inicialização acontece quando o programa está sendo rodado, né? Ou está rodando. Ok, mas vamos lá. E aí o segundo literal, nova atribuição, e como diz o nome, é um novo valor atribuído à variável. Tá bom? Ok. Agora vamos falar um pouco de algumas alternativas. Vamos voltar ao código. Eu acho que eu vou fechar aqui para ficar mais fácil. Aqui também. Vamos lá. Em Lara, né, na primeira, no valor inicializado, a gente poderia, na verdade, já que eu coloco já aqui, na verdade, assim, olha, tudo se trata de números, tá? Então, por exemplo, a gente poderia aqui, em vez do LA, eu vou colocar comentado aqui, ó. Esse número me parece louco aqui, ó, 0x, né, um número em hexadecimal correspondente a aos caracteres, né? LARA. Por quê? Veja, vamos fazer uma pequena separação aqui para visualmente ficar, para a gente entender melhor cada byte, ó. Vamos lá. Isso aqui é hexadecimal, tá? Então vamos à nossa tabela. 6172 61 4C. Observe que 61 aparece duas vezes, olha, 61 aqui e 61 aqui, já dando a dica que os dois lados, né, de Lara. Aliás, acho que eu fiz errado aqui, é na linha de cima, eu vou copiar aqui. Porque só LA seria 614C.
Vamos entender por quê, rapidinho. Ah, vamos voltar aqui e ver a nossa tabela. A tabela 2? Não, a tabela um. Lara, L maiúsculo, 4C. E o A minúsculo, 61. Tá? Veja, a primeira coluna é a tecla, no caso aqui a gente está falando da letra, né? E a segunda coluna decimal e a terceira hexa, aqui da mesma forma. Decimal e hexadecimal. Então, falando só em hexadecimal, o L maiúsculo é 4C, o A minúsculo é 61. Então vamos voltar aqui ao código. Olha, L maiúsculo 4C e o A 61. Aqui, como tem o L maiúsculo, o A minúsculo duas vezes, sobrou o R minúsculo. O R minúsculo 72. Vamos voltar lá. Aqui, ó, 72. Ok? Veja que está invertido. Por quê? O assembler, né? O que, que acontece lá no processador? Ele usa primeiro, ele inverte a numeração, porque ele coloca primeiro o byte menos significativo, que no caso aí é esse Azinho, e depois ele coloca o L. Quando eu uso aqui a string, né, entre, ou seja, os caracteres entre aspas, pode ser simples ou dupla, né? No caso a gente está usando o simples, tudo bem, não tem problema. Mas quando eu coloco na forma numérica, é invertido. Ah, isso é uma coisa, é uma característica, né? Na literatura aí, isso aí se chama, vou escrever aqui do lado, Little Endian. Endian. Ele termina com o byte, ele inverte, né, os bytes. Eu vou, vamos colocar aqui no lugar do LA. Então vamos fazer o seguinte, ó. Ctrl X, colocar aqui e eu vou deixar o aqui, ó, tá? E vamos ver o que acontece. Ctrl Save. Ah, desculpa, aqui não pode ter o espaço, tá? O número em hexadecimal ficaria dessa forma, 0x614c. Ele tem que escrever aqui LA. Então vamos salvar, vamos chamar o terminal e repetir o processo, né? Sempre que eu faço uma modificação, eu preciso montar e ligar novamente, porque é um programa compilado. Em Assembly a gente compila, né? Então vamos lá. Ah, desculpa, aqui foi aula 10. Então aqui 9. Ok. E aqui tá apressadinho aqui, né? O nosso buffer. Ok. Ah, não. Deu tudo certo. Por quê? Agora eu vou fazer uma experiência. Lembra, o A é 61, então eu coloco o A primeiro, na verdade ele coloca numericamente o A primeiro e depois o L. Se eu fizer como a gente pensaria, né? Olha, não, peraí, o L maiúsculo é 4C, né? 61 é o A minúsculo. Aí o que, que vai acontecer? Vamos lá para o terminal, salvei, né? E aí vamos repetir a montagem.
e é a ligação. E aí sim vamos rodar o programa. Olha lá, a inversão. Veja que a parte inicial, né, a parte final, os dois últimos caracteres, RA, né, de Lara, então tá tudo certo. Por quê? Porque eu usei a string, né? Já a parte inicial ficou invertida. Olha, o 4C é o L, o 61 é o A. Só que quando eu uso número, ele inverte. É um fenômeno da. É o jeito que o processador trabalha números, né? Quando a informação for tipicamente numérica. Veja, então inverteu. Tá? Então o correto, voltando, é 614C. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a forma humana aí de se ver, né? Que é a mais fácil, né? Tá? Mas isso aqui foi só para exemplificar que eu posso usar números, né? Então aqui seria 614C. Só vou tirar. E a gente poderia também escrever em octal. É outra forma, né? E só para ilustrar, vai, não vamos nos estender muito, mas a gente poderia colocar o valor em octal, é, por curiosidade, né? Tudo bem? Aliás, a gente poderia colocar tanto em octal quanto em decimal. Vamos começar com um decimal. No caso, eu teria, não é o nosso foco agora, mas converter o hexadecimal em decimal. Acho que é isso. Vamos fazer o seguinte, vou colocar uma barra assim, que seriam as alternativas, tá? Então, primeiro em decimal e depois em octal. Então, 141, 344, 605, 14. Quando no assembly, quando eu quero colocar um número ou dizer que esse número é octal, em princípio eu teria que colocar um O minúsculo. Só que a prática, como funciona, para esse O minúsculo não ser confundido com zero, ele é usado o quê? Né? Octal, esse oc, esse Czinho no meio, octal, digamos assim, ele vira um Q aí minúsculo. Tá? Isso é mais. Só para ilustrar. Não, não vamos nos deter muito nisso aqui, nesse momento, porque não é o foco. Mas vamos lá, rapidinho. Esse 614C, como seria em decimal? 24908. E em octal, 605. Oh, desculpa. 605, 14. Que, veja o finalzinho lá, olha. Do, também é invertido, né? Tá? Muito bem. Vou colocar aqui o próprio RA. Aqui seria 0x, oh, desculpa, 0x 6172. Tá? 61 é o A e o 72 é o R minúsculo. E como seria isso em decimal? 24946. 24946. E depois, em octal, 60, é o 605 lá, né, que eu estava falando, a 62. Já dando a dica aí que o 605 é o A minúsculo, né? Veja que ele aparece lá em cima também. Ó.
Ok, então, para o caso de Lara, já completamos. Agora, a parte divertida, tá, a gente pode fazer. Ah, o que a gente fez? Como são 6 bytes, a gente fatiou em 4 e em 2 bytes, tá? Agora, tem uma forma que a gente poderia fazer, usar, que seria byte a byte. Então vamos lá. Deixa eu comentar aqui. E aí sim. Vamos aproveitar aqui, copiar essa linha, só que nós vamos modificar. Então a gente, como eu disse, vamos colocar byte a byte. Então aqui é byte mesmo, olha, tipo, né? E aí apenas N, ok? N. Já aproveitando, eu vou tentar ser rápido aqui. Qual que é o número em hexa correspondente ao N? Oh, meu Deus, eu estou sempre usando o Alt aqui quando não é necessário, no caso do zero. Bom, vamos lá. 0x4e. E rapidinho, vamos à nossa tabela. N maiúsculo. Olha lá, 4e. Então vamos voltar. 4e. 0x 4e. Tá, agora sim, vamos colocar os outros bytes. 2, 3, 4, 5, 6. Só que o que acontece? Eu vou colocar o I, né? Já vamos alterar aqui, ó. I, C, O, L, I. E claro, aqui vai mudar, né? O I minúsculo, 69 em hexa, né? O, o C, 63. 6F é o O. O I minúsculo, de novo, não, desculpa, é o L agora, né? L. O L seria 6C. E o E minúsculo, 65. Muito bem. Ok. Só que aqui tem um detalhe, né? Veja, se eu coloquei nesse endereço N, eu não posso colocar o I, os outros caracteres, porque senão sobrepõe. Então, eu vou somando, olha, né? Mais um byte, mais 3, mais 4, mais 5. Claro, e se fosse 8 bytes, eu teria que fazer o 6 e o 7. E assim por diante. Claro, o ideal seria usar um laço, né, de repetição e talvez e com uma condição, olha, se chegar no fim do nome, né, ele teria que testar depois do nome, provavelmente tem um zero, né? Quando você que faz aqui o Linux, ele quando você reserva aqui os bytes, o Linux ele coloca zero nessas 15 casas. Tá? Então, digamos que eu tenho um nome lá que ocupa tantas casas quanto os bytes, só que como que eu sei que ele terminou? Porque após a última letra, o último caractere, veria o vazio ou zero. Né? E aí, então, eu teria que usar então uma condicional, né? Uma estrutura condicional para mostrar, olha, se vazio, então pare o laço. E o laço com um contador, olha, começa com zero ou um e vai somando a cada laço, a cada volta, até terminar. Mas a gente vai fazer isso lá na frente, ainda não entramos na parte de estruturas condicionais e nem estruturas de repetição. Então, por enquanto, tem que ser assim. Tudo bem?
a forma, digamos, lusitana, desculpa, né? A forma mais simples de se fazer, tá? Muito bom. E aqui, só para ilustrar, como a gente já falou, a gente pode pôr a forma de caractere, né? Ou a forma entre aspas, ou números, né? E falando em números, a gente pode colocar tanto decimal, tanto hexa como decimal, como octal e até binário. Né? Só que para colocar binário seria uma loucura, um monte de zero lá não faz muito sentido. Né? Tá? Nesse momento, pelo menos nesse contexto. Eu vou colocar rapidamente aqui os valores em decimal. Isso significa o quê? Que se você colocar aqui no lugar do C, por exemplo, né? Desse é, aspas simples, C minúsculo, aspas simples. Se você colocar simplesmente 99, tudo bem, ele vai mostrar o caractere C, né? Então são formas alternativas, porque no fundo, como a gente comentou, são números, né? Tá? Aqui seria 108 e aqui seria 101. Não é que eu sei de cabeça, não, viu, pessoal? Eu estou simplesmente colando, tá? Para quem quiser experimentar essas alternativas, fique à vontade. Só mostrando que para o processador não faz diferença, tá? O único detalhe é quando eu tenho números, né, de mais de um byte, o que acontece é uma inversão, tá? Como a gente mostrou lá, o tal do Little Engine, né? Que nós vimos aqui, ó. Vamos lá. Então, 116 seria o octal, que é minúsculo, né? Lembra? Para identificar, no caso do assembly, a identificação de octais são com esse sufixo Q minúsculo. 151, 143, 157, 154 e, finalmente, 145Q. Muito bom. Eu acho que, por hora, é o suficiente. Só que a gente vai procurar alternativas, tá? Lembra? A gente tem usado até agora apenas os registradores de uso geral, que são, nesse caso, o ACX, o EBX, o ECX e o EDX, ou seja, A, B, C e D. Né? São os registradores de uso geral. Ok? E aqui a gente está usando uma forma de endereçamento. Aí sim a gente pode voltar na nossa cola. Eu já adiantei, mas não é ainda o tema exato da aula, mas já está mostrando. Né? Veja, aqui pelos exemplos. Né? Então você tem aqui, nesse caso, olha, move the word, o conteúdo de um endereço, né? e um valor. Então, é, conteúdo do endereço com o tipo e o valor. Então vamos lá. Conteúdo, olha, o tipo, o conteúdo de um endereço, né? E um valor. Então isso aqui chama endereçamento direto, tá? Ou Direct Memory Addressing. Addressing seria endereçamento. Então, é o endereçamento direto.
você está trabalhando com a memória, tá? Você tem o imediato, por exemplo, que a gente usou. A gente tem o endereçamento direto, que é esse caso aqui, ó. Esse é o imediato. Veja, você está colocando um número, um valor aí, né? Hard-coded, né? Um valor literal, no caso aqui o literal numérico, diretamente no processador, no registrador, desculpa. Então aqui é um endereçamento chamado de imediato, tá? Nesse caso aqui, seria um endereçamento direto à memória, direct memory addressing, ok? Eu acho que por hora é só. Na próxima aula a gente vai ver mais uma forma de fazer a mesma coisa. Deixa eu salvar. Muito bem. Agora que salvamos, deixa eu só fechar aqui. Vamos limpar a nossa área do terminal, aplicar os comandos aqui novamente, ou seja, compilar novamente e vamos rodar. Pronto, agora está tudo bonitinho. Então a variável, o valor de inicialização e o valor da nova atribuição. O que a gente fez foi, veja, as formas iniciais ficaram comentadas, né? E usamos então no caso aqui, no primeiro caso, a gente usou o Word por Word, né? Primeiro, no caso, 2 bytes e 2 bytes, né? E aí depois a gente usou byte por byte, um byte de cada vez. Então, colocando cada caractere lá na memória, na posição correta. Tudo bem? Ok. Eu sei que tem muita dúvida. Fiquem à vontade para eventualmente perguntar. E vamos aguardar a próxima aula. Tudo bem? Que vai ficando cada vez mais divertida. Então a gente vai, em princípio, usar apenas os registradores de uso geral, mas depois vamos usar os outros registradores, tá? Os registradores de índice, de pilha, enfim, tá? Muito bom. Abraço, pessoal, até a próxima.